Eu nunca acreditei muito em histórias estranhas. Sempre fui do tipo que prefere fatos, provas e não boatos sussurrados por velhos em mesas de bar. Mas em 1997, minha visão de mundo começou a mudar. Eu tinha 27 anos, trabalhava com fotografia de paisagens e gostava de viajar sozinho por lugares remotos. Ouvi falar do Salton Sea, um lago salgado no sul da Califórnia, cercado de deserto e silêncio. Diziam que era decadente, abandonado, mas com um charme sombrio que atraía artistas e aventureiros. Aquilo me pareceu perfeito. Preparei minha mochila, levei minha câmera e parti. Cheguei numa manhã seca de abril. O ar era pesado, com um cheiro estranho de podridão, misturado ao sal que impregnava tudo. A cidade próxima parecia esquecida no tempo. Trailers enferrujados, placas caídas, silêncio. Comecei a explorar os arredores do lago, tirando fotos de casas semi-afundadas, barcos quebrados e do céu, que parecia mais cinza ali do que em qualquer outro lugar. Mas foi no segundo dia que notei algo incomum. Enquanto ajustava o foco da lente para pegar o reflexo do sol na água, vi algo ao longe. Uma silhueta humana, parada, encapuzada. Pensei que fosse outro visitante, ou algum morador excêntrico. Acenei, mas a figura não reagiu. Continuei fotografando, tentando capturar aquele elemento misterioso como parte da paisagem. Fiz várias fotos em sequência, mudando levemente o enquadramento. Quando olhei pelo visor novamente, ela não estava mais lá. Sumiu. Voltei para o carro com uma sensação esquisita, como se estivesse sendo observado. Aquela noite, dormi com dificuldade. O vento assobiava do lado de fora do meu carro e a sensação de olhos sobre mim não passava. No dia seguinte, fui revisar as fotos. Quando comecei a ver a sequência em que a figura aparecia, algo me fez parar. A cada clique, ela parecia estar mais próxima. Na primeira estava distante, quase imperceptível. Na segunda, mais nítida. Na terceira, já ocupava boa parte do canto direito da imagem. Mas eu não a vi se mover, nenhum som, nenhum passo. Só aparecia mais perto. Aquilo me arrepiou inteiro. Mostrei a um atendente de um mercadinho próximo, mas ele disse que provavelmente era defeito da câmera ou exposição da luz. Decidi voltar ao ponto onde tirei as fotos, determinado a entender o que havia acontecido. Ao chegar, encontrei pegadas na areia, grandes, fundas, com um formato estranho, como se a pessoa arrastasse os pés. Segui as marcas até que de repente paravam no meio do nada, sem retorno, sem fim. Era como se a pessoa tivesse sumido do mundo ali. Naquela noite, acampei longe do lago, mas a sensação não me deixou. Eu dormia e acordava com a certeza de que tinha alguém por perto. Não via nada, mas sentia. O silêncio ali era tão absoluto que qualquer estalo de graveto parecia um grito. Pela manhã, percebi que minha barraca estava rasgada na lateral e minha câmera havia sumido. Entrei em pânico, revirei tudo, procurei pegadas, qualquer sinal de alguém. Nada. Só areia. Voltei até a cidade e fui direto à delegacia local para relatar o ocorrido. Os policiais foram educados, mas percebi que estavam acostumados com histórias assim. Quando mencionei o homem encapuzado, um deles engoliu seco e desviou o olhar. Outro me disse para ir embora, antes que o deserto decida que você não deve voltar. Achei aquilo exagerado, mas havia um peso nas palavras dele que ficou comigo. Antes de sair, pedi que pelo menos registrassem meu caso. O xerife me deu um formulário e disse: se quiser respostas, pergunte aos que ainda têm coragem de andar à beira do lago à noite. Eu já não tenho mais. Fiquei mais 2 dias na região, tentando recuperar minha câmera, ou pelo menos entender o que havia acontecido. Conheci um senhor chamado Marty, que vendia lembranças turísticas em uma barraca de beira de estrada. Quando contei sobre o homem de capuz, ele se calou por longos segundos. Então contou que nos anos 80, seu irmão desapareceu depois de acampar ali, que ele também tirava fotos e que o último rolo revelado mostrava a mesma figura, imóvel, de longe e depois mais perto, como se quisesse ser visto só por quem não devia.
Segundo Marty, outras pessoas relataram o mesmo ao longo das décadas. Alguns turistas, alguns moradores antigos, mas o detalhe mais assustador é que nas fotos, o homem sempre parecia diferente, às vezes mais magro, outras mais alto, às vezes com olhos visíveis, outras com sombra total no rosto. Mas o que todos concordavam era que ele nunca era visto se mover, nunca corria, nunca falava, ele só aparecia, e sempre em silêncio, como se estivesse escolhendo quem levar. Como se você não visse ele, mas ele visse você. Na volta para casa, parei em um posto de gasolina a quilômetros dali. Entrei na lanchonete anexa e, por impulso, perguntei se alguém já ouvira falar do homem de Salton Sea. A garçonete, sem piscar, apenas murmurou: "Você viu ele também, né?" Meu corpo gelou. Perguntei o que ela sabia, mas ela apenas apontou para a parede do fundo, onde havia um mural com recortes de jornais, fotos em preto e branco e nomes de pessoas desaparecidas. A maioria deles tinha uma coisa em comum. Chegando em casa, tentei esquecer, mas a sensação ficou. Mesmo no conforto do meu quarto, longe do deserto, às vezes acordava com a sensação de que alguém estava parado no canto escuro do quarto. Não havia nada, mas o frio na espinha era real. 2 semanas depois, um pacote chegou pelo correio, sem remetente. Dentro estava minha câmera, funcionando. As fotos ainda estavam lá, mas havia uma nova, uma que eu não tirei. Mostrava a traseira do meu carro, no deserto, à noite, e atrás dele, o homem. A poucos metros de mim. A polícia não conseguiu rastrear de onde veio o pacote. Disseram que poderia ter sido alguém brincando comigo, talvez querendo me assustar. Mas quem mais sabia onde eu estava? E como alguém poderia ter tirado uma foto minha naquele local, naquela hora, sem eu perceber absolutamente nada? Era impossível. Comecei a me perguntar se ele havia me seguido. Se de alguma forma cruzar o olhar com aquela figura havia criado uma ligação, ou se ele apenas escolheu me deixar ir, dessa vez. Anos se passaram, mas às vezes ainda recebo mensagens anônimas, sempre no mesmo padrão, sem texto, sem nome, apenas uma foto. Do deserto, de um lago silencioso, ou de uma silhueta ao longe parada. Alguns amigos acham que sou obcecado, que inventei tudo isso. Outros evitam falar no assunto, como se tivessem medo de alimentar algo que não deve ser nomeado. E talvez estejam certos. Talvez seja melhor não falar. Talvez seja isso o que ele quer. Mas é difícil esquecer quando você sente que ainda está sendo observado. Certa vez, pensei em voltar, em enfrentar de novo aquele lugar. Mas toda vez que tento, algo me impede. Um pneu fura, alguém adoece, um compromisso surge. É como se o próprio deserto não me quisesse mais lá. Ou talvez o contrário, como se ele estivesse esperando o momento certo para me chamar de volta. Não sei ao certo. Só sei que, até hoje, não consigo olhar para uma paisagem desértica sem lembrar daquele rosto escondido sob o capuz, imóvel, me esperando. Acho que tem coisas que não querem ser entendidas. Elas apenas existem e se mostram para quem deve ver. O deserto é um lugar vasto demais, antigo demais, silencioso demais. Ele guarda segredos em cada grão de areia. E o homem de Salton Sea, seja o que for, é parte disso. Um eco. Uma sombra que caminha quando ninguém está olhando. Ou talvez, quando você acha que ninguém está olhando, é ele que está te vendo. Fazia calor demais para ser primavera. O sol rachava a pele e o vento carregava a areia fina que entrava por cada canto da roupa. Nós éramos 5 amigos de faculdade recém-formados, prontos para a nossa aventura final, antes da vida adulta começar. A ideia era simples: atravessar de carro uma parte do deserto de Sonora, no México, acampar por uns dias, beber, rir e aproveitar o isolamento. Nada de celular, sinal ou conexão. Só nós e a vastidão silenciosa ao redor. No começo parecia exatamente isso, divertido e desconectado. No segundo dia, enquanto procurávamos um bom lugar para montar acampamento, avistamos uma estrutura incomum no horizonte. Era uma cabana de madeira, baixa, coberta de poeira e quase engolida pela areia.
Estava afastada da estrada de terra, isolada, sem qualquer sinal de trilha recente. Nossa curiosidade falou mais alto. Estacionamos o carro e seguimos a pé até ela. À medida que nos aproximávamos, algo no ar começou a mudar. O vento ficou mais lento, o som abafado. Era como se o mundo estivesse segurando a respiração. A cabana parecia abandonada há décadas. A madeira estava rachada, a porta pendia por uma dobradiça e as janelas estavam cobertas com trapos escuros. Mesmo assim, havia marcas de pegadas ao redor. Pequenas demais para serem de adultos, mas fundas demais para serem recentes. Entramos. O cheiro era forte, uma mistura de ferrugem, mofo e algo doce e enjoativo. A luz do sol quase não entrava. Usamos lanternas e o que vimos lá dentro fez nosso estômago revirar. Havia símbolos riscados nas paredes, velas derretidas, ossos pequenos espalhados no chão. Num canto da sala, achamos uma vitrola antiga e, ao lado, uma caixa com várias fitas cassete. Por impulso, um dos meus amigos colocou uma para tocar. O som que saiu era desconexo. Primeiro ruídos arranhados, depois vozes sussurrando palavras em línguas que nenhum de nós reconheceu. Então gritos, fortes, intensos, de puro desespero. Desligamos a vitrola no mesmo instante. Ficamos todos imóveis, em silêncio, com aquela sensação horrível de que algo havia sido despertado. Decidimos sair dali e montar acampamento longe da cabana. Mas naquela noite, o deserto não nos deixou dormir. Cada um de nós ouviu coisas diferentes. Um disse que escutou passos ao redor da barraca. Outro que alguém assobiava do lado de fora. Eu sonhei com uma criança de olhos completamente pretos que me chamava para brincar, segurando uma vela acesa e murmurando palavras em espanhol arcaico. Quando acordei, a vela do nosso acampamento estava acesa sozinha e ninguém... Pela manhã, nosso amigo Tomás desapareceu. Achamos que ele havia ido fazer necessidades longe das barracas, mas horas passaram e nada dele. Começamos a gritar, a vasculhar a área, deixamos marcas na areia para ele seguir. Então voltamos à cabana, quase por impulso, como se algo nos guiasse até lá. A porta agora estava fechada. Quando a abrimos, não havia mais poeira no chão. Estava como se tivesse sido limpa. No centro da sala, encontramos a mochila de Tomás, e em cima dela, um bilhete escrito à mão. Ele aceitou entrar no jogo. O desespero tomou conta. Um de nós quis queimar a cabana ali mesmo, mas outro sugeriu chamar a polícia. Pegamos o carro e dirigimos até uma pequena cidade algumas horas dali. Ao contar nossa história, os policiais se entreolharam em silêncio. Depois de algum tempo, um oficial mais velho nos levou a um canto e disse: "Vocês encontraram o lugar errado. Há coisas no deserto que não querem ser lembradas." Perguntamos se ele conhecia a cabana. Ele disse apenas: "Já levei 3 grupos até lá. Só metade voltou." Aquilo nos gelou até os ossos. Mesmo com o aviso, insistimos em voltar com eles no dia seguinte. Quando chegamos ao ponto exato onde estava a cabana, ela não estava mais lá. Nem destroços, nem marca de pegadas, só areia lisa, como se ninguém tivesse passado por ali em anos. Nenhum sinal de Tomás. Os oficiais chamaram reforços, usaram drones, cães farejadores. Nada. A trilha dele sumia poucos metros depois do nosso acampamento. Era como se tivesse evaporado do mundo. Voltamos para a cidade sem respostas, sem paz. As semanas seguintes foram piores. Pesadelos constantes, sons de fita cassete vindo de rádios desligados, símbolos estranhos aparecendo em folhas do nosso caderno de anotações, mesmo sem termos escrito nada. Um de nós começou a ter visões e acabou internado por surto psicótico. Eu tentava me manter racional. Achava que era trauma, culpa, estresse. Mas tudo piorou quando recebi um envelope pelo correio, sem remetente. Dentro havia uma única fita cassete, e na etiqueta, escrita à mão: "Brincar é a única saída." Tentei ignorar. Tranquei a fita numa gaveta. Dias depois, ela estava no meu travesseiro quando acordei. Minha mente começou a rachar. Sonhava com a cabana, com vozes sussurrando, com Thomas me olhando de dentro da vitrola, dizendo: "Não é tão ruim aqui."
Eu via seu rosto distorcido, seus olhos como os da criança do sonho. Senti que, de algum modo, ele estava preso. Não morto, preso. Em outro lugar, uma camada sobreposta à nossa realidade, acessível apenas ali no deserto. Um dos nossos amigos, Gabriel, decidiu voltar sozinho. Mandou uma mensagem dizendo que precisava respostas, que sentia o deserto chamando. Nunca mais tivemos notícias. A família registrou o desaparecimento, mas ninguém conseguiu achá-lo. Hoje, apenas eu e Sofia ainda estamos vivos, e sãos, eu acho. Ela se mudou para longe, para o norte do Canadá, onde não há areia, nem calor, nem lembranças do que vimos. Eu fiquei, mas nunca mais fui o mesmo. Às vezes, ainda escuto sussurros quando o vento bate na janela. Às vezes, acordo com gosto de poeira na boca. Outras, juro que ouço a fita tocar sozinha no escuro. Tenho medo de dormir, mas tenho mais medo de sonhar com a cabana de novo. Porque, no último sonho, ela estava na minha rua, e Thomas estava me esperando na porta com um sorriso largo e vazio. Eu sei que eles ainda estão lá, e sei que mais cedo ou mais tarde vão me chamar de novo. A primeira vez que eu ouvi falar do deserto de Alcará foi durante uma palestra sobre fenômenos acústicos naturais na universidade. O palestrante, um especialista francês em sons atmosféricos, mencionou um lugar onde as dunas sussurravam. Era uma região remota na Península Arábica, pouco documentada, mas envolta em relatos estranhos. Algumas tribos beduínas evitavam a área, dizendo que os ventos traziam vozes dos mortos. Eu, estudante de física apaixonado por sons, fiquei obcecado. Quando terminei meu doutorado, decidi ir até lá. Queria gravar os sussurros, queria entender. Meu primeiro desafio foi encontrar quem me levasse. Os moradores locais recusavam-se a passar por lá. Diziam que era amaldiçoado, que mesmo os camelos se recusavam a avançar por certas rotas. Um homem velho, com um olhar cansado e fala lenta, aceitou por dinheiro, mas com uma condição. Ele me deixaria lá e voltaria em 2 dias, sozinho. Se você ouvir o que não deve, não responda, ele disse antes de virar as costas. Achei superstição, folclore. Era só vento, areia e ressonância. Eu era homem da ciência, afinal. Armei minha barraca próximo a uma formação rochosa e comecei a instalar os equipamentos. Microfones sensíveis, gravadores digitais, uma pequena estação solar para alimentar tudo. No primeiro dia, nada aconteceu. Somente vento constante e o calor insuportável. Mas ao anoitecer, percebi algo estranho. As rajadas mudaram de direção e começaram a soar, articuladas. Como frases desconexas, ditas em sussurros. Achei que fosse interferência acústica natural. Mas mesmo assim, confesso, me arrepiei inteiro. Decidi gravar tudo. O espectrograma das ondas sonoras mostrava variações sutis demais para serem só vento. Mas o que mais me perturbou foi ouvir meu próprio nome na gravação, 2 vezes, num sussurro arrastado, como se o deserto respirasse perto do meu ouvido. Eliu. Eu ri de nervoso. Talvez tivesse dormido com o gravador ligado e dito meu nome em voz alta. Talvez fosse pareidolia sonora. Fui dormir tentando racionalizar tudo, mas naquela noite, o deserto não me deixou em paz. Acordei com a sensação de alguém me observando de dentro da tenda. Abri os olhos e vi a silhueta de um homem parado do lado de fora, imóvel. Gritei, mas ele não se mexeu. Quando abri o zíper, não havia ninguém. Nenhuma pegada. Só areia lisa. Olhei ao redor e o silêncio era absoluto. Mas quando entrei de novo na barraca, havia algo em cima do gravador. Um amuleto de couro, com símbolos gravados à mão. Tentei ignorar e continuei os testes. Ao ouvir as novas gravações, meu sangue gelou. Os sussurros estavam mais claros. Frases inteiras em árabe antigo, segundo uma tradução que pedia um contato da universidade. Falavam de portas abertas pela solidão, vozes enterradas sob o tempo, e uma frase repetida várias vezes. Não ouça além do silêncio. Meus lábios secaram. Eu não sabia mais se era estudo ou invocação. Eu estava ouvindo o que não deveria. Comecei a sentir mudanças em mim.
Minha percepção do tempo oscilava. O dia parecia curto demais, e a noite longa como um túnel sem fim. As sombras das rochas pareciam se mover quando eu não olhava. E os sussurros, agora não vinham apenas das gravações. Eu os ouvia no ar. Sempre que o vento batia, sempre que eu estava sozinho. Eles diziam meu nome, repetiam detalhes da minha vida que ninguém ali poderia saber. Coisas íntimas, coisas que nem eu lembrava ter contado a alguém. Na manhã seguinte, tentei desmontar o acampamento, mas minha bússola girava sem parar e o GPS travava. Não consegui encontrar o caminho de volta. Tudo parecia igual. O deserto tinha mudado ao meu redor. Andei por horas chamando pelo guia. Nada. Nenhum sinal de vida. Nenhum som além do maldito sussurro que parecia sair da areia. Comecei a delirar com sede e cansaço. Mas havia algo pior que a exaustão. A sensação de que eu não estava sozinho. Algo me seguia, sempre fora do campo de visão. Encontrei uma caverna. Não lembro se andei até ela ou se ela simplesmente apareceu. Entrei. Dentro havia símbolos nas paredes, como os do amuleto. E, no centro, um buraco escuro. De dentro dele saíam os sussurros mais altos. Meus ouvidos latejavam. Senti o sangue escorrer pelas narinas. Mas, de algum modo, não consegui sair. Fiquei ali por horas, ou dias, escutando, chorando, rezando, até que apaguei. Quando acordei, estava deitado na areia, perto da estrada. O guia me encontrou ali. Disse que fazia 3 dias que me procurava. Nunca mais foi o mesmo. Os exames não mostraram nada físico, mas eu ouvia vozes até dormindo. Minhas mãos tremiam, meus olhos viviam vermelhos. Evitava espelhos, porque juro que vi meu reflexo se mover antes de mim. Abandonei a pesquisa. Queimei os arquivos. Mudei de país, mas não adiantou. Toda vez que fico em silêncio por muito tempo, escuto eles. Frases soltas, promessas, avisos, e sempre aquela voz dizendo meu nome como um eco que nunca termina. Descobri, anos depois, que o deserto de Al-Qara era conhecido por tribos antigas como a Boca do Silêncio. Às vezes penso em voltar, em entrar de novo naquela caverna e acabar com isso. Outras vezes penso que já nunca saí de lá, que tudo isso, esse mundo, minha casa, minha vida, é uma ilusão construída pelas vozes para me manter calmo. Elas riem de mim, sussurram que eu sou só mais um entre muitos, e que há outros vindo. Cientistas, curiosos, gente que não acredita, como eu era, até ouvir, até entender, até ser engolido pelo silêncio.